Então fala, torcedor do Santa Cruz Futebol Clube, notícias e informações da Cobra Coral. É que o Santa Cruz vai jogar na Arena de Pernambuco, sim senhor. Ontem, inclusive, eu tinha feito um vídeo aqui, porque já tinha acesso a uma informação, a uma fonte que havia me dito, e eu até disse, está confirmado no Arruda, poderá ter mudanças para a Arena, e é justamente o que o senhor da SAF confirmou agora há pouco. Mas se você quiser saber das novidades da SAF do Santa Cruz, então já peço que você deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, porque estamos próximos de bater agora 12 mil inscritos. A gente já conseguiu bater 11.700. Então, galera, dá essa força, dá essa moral, ajuda o nosso trabalho para a gente continuar sempre atualizando vocês. Então, vamos lá, porque agora vamos falar do Santa. Nessa tarde, o Pedro Henriques, que é o senhor da SAF do Santa Cruz, veio trazer alguns esclarecimentos. Dentre eles, a mudança do jogo do Arruda para a Arena de Pernambuco. Outro quesito que também é importante ser falado é que a SAF só será concretizada totalmente após o fim da Série D. Isso aí já foi dito até pelos próprios investidores. E uma coisa que me chamou a atenção é que os investidores estavam lá na coletiva de imprensa observando, né, a fala tanto do Pedro Henriques como dos demais membros, colegas da imprensa. E tá ele e o Alexandre Kubitschek, né, Alex Kubitschek, participando ali nos bastidores dos investidores da SAF. Então a gente vê que o clima está bem ameno, está bem de boa, está bem tranquilo. Acredito, torcedor, que teremos boas novidades em breve sobre essa questão, no Conselho Deliberativo, e também de quando será essa Assembleia Geral de Sócios para aprovarem finalmente a SAF do Santa Cruz. Então vou colocar aqui o trecho da parte da entrevista do Pedro Henriques, que ele fala sobre a questão da ida para a Arena de Pernambuco, por questão de capacidade, de ser melhor economicamente falando, financeiramente falando, e também sobre a questão da fala dele sobre a SAF. Então acompanha aí, deixa o like, galera, deixa o like, me ajuda demais. Quanto mais like você deixar, mais entrega esse conteúdo para outros torcedores do Santa e dá essa moral pra gente. Se inscreve no canal pra gente bater logo essa meta de 12 mil inscritos. Então acompanha aí Pedro Henriques falando sobre a SAF do Santa Cruz e o jogo na Arena de Pernambuco contra o Sergipe. Valeu, galera, tamo junto, fica com Deus. Já há quase 3 meses de clube. Como Ivan passou, ter um assunto inicial para abordar, depois fico disponível para quaisquer perguntas dos senhores e das senhoras. Primeiro tema, o tema do momento, a questão do mando de campo. Foi divulgado ontem pela CBF o horário e local do nosso jogo de volta contra o Sergipe, e a diretoria do Santa Cruz já entrou em contato com a Arena de Pernambuco. Estamos fazendo os ajustes finais já burocráticos para que o mando de campo seja lá na Arena de Pernambuco. Nós entendemos que tem uma estrutura capaz de atender melhor nesse momento a torcida do Santa Cruz, uma capacidade maior, até 45 mil pessoas, que nós acreditamos que é mais condizente com a realidade do que a nossa torcida pode fazer, né? Tivemos uma reunião operacional hoje com várias pessoas da equipe do Santa Cruz, porque identificamos na última partida alguns pontos de melhoria dentro da Arena, né? Já listamos esses pontos todos, entramos em contato com a Arena, que recebeu de forma bastante positiva essas sugestões que nós fizemos, né? Alguns pontos a própria torcedor já identificou. No último jogo a gente teve uma dificuldade significativa no gramado. Claro que a gente sabe que muito disso em decorrências das chuvas, mas a Arena já passou para a gente um cronograma de ações para garantir que as coisas funcionem melhor nesse sentido. E é importante dizer que jogar na Arena de Pernambuco, além de proporcionar uma melhor capacidade de atender nosso torcedor, isso vai viabilizar uma melhoria de logística para o Santa Cruz, porque a gente tem uma limitação de campos de treinamento, né? No Ninho das Cobras a gente tem 2 campos, e o próprio Arruda, que a gente usa eventualmente para treinar. Agora a base estava em recesso, mas já voltou às suas atividades, então isso gera também uma necessidade de uso de campos, e nós acreditamos que daqui para frente, nessa reta final decisiva, é importante que a gente tenha a melhor estrutura de preparação e de jogo, e o entendimento da diretoria é que isso vai acontecer melhor na Arena de Pernambuco. A gente sabe que o torcedor ele tem um carinho especial pelo Arruda, mas a gente acredita
estádio especial, mais do que qualquer coisa, é a presença da torcida do Santa Cruz. Inclusive, nós já estamos em contato com as autoridades competentes para tentar viabilizar uma via expressa, um expresso coral para auxiliar nesse transporte, nessa logística. Já formamos um grupo de trabalho para isso e também com as autoridades para tentar ampliar o horário de funcionamento do metrô, tudo para tentar fazer com que a experiência do torcedor seja mais facilitada para essa missão que nós temos, que é a classificação para a próxima fase, porque o nosso grande objetivo, todos sabem, é o acesso no final desse ano, que o Santa Cruz precisa sair da Série D, não merece estar aqui, a torcida não merece, e o trabalho vem sendo feito todo nesse sentido. Então essa é a declaração inicial. A princípio, tão logo os trâmites burocráticos sejam cumpridos, será enviado um ofício à CBF para retificação do mando de campo, e na sequência a gente já inicia o processo de check-in e venda de ingressos, tudo isso sendo trabalhado em conjunto pela nossa equipe de operação, marketing e comunicação junto com o pessoal da Arena. Tá bom? É isso, fico agora disponível para quaisquer dúvidas desse ou de outros assuntos que os senhores tenham. Eu queria só que vocês, como o Pedro está 3 vezes só aqui, é importante, até para ele ganhar um pouco de utilidade com vocês, dissesse o nome e o veículo para ele criando essa intimidade. Boa tarde, Pedro. Prazer. Gabriela Mendes, Jogo Aberto Pernambuco, TV Tribuna Norte. Queria que você, obviamente, atualizasse um pouquinho como é que está a situação da SAF, que pé anda, para o torcedor que está muito ansioso, para o torcedor que ficou chateado durante as últimas coisas que saíram, Então, mais para tranquilizar e explicar de fato que pé está agora o processo da SAF. Boa tarde, Gabriela. Bom, antes de mais nada, eu preciso dizer que o meu trabalho hoje no Santa Cruz é um trabalho muito mais de dia a dia e de diagnóstico de gestão. É claro que na medida em que me é permitido eu vou atuando em mais áreas. Eu não participo diretamente dessa negociação da SAF, mas naturalmente a gente acaba sendo informado de muitos dos andamentos. Sabemos que vem em constante evolução. Eu sei que o torcedor do Santa Cruz fica muito ansioso, porque, infelizmente, a realidade é que vem sofrendo há muitos anos, e há uma perspectiva de mudança de cenário com a SAF. A transformação de um clube em SAF não é algo simples, é algo que é feito para ser para sempre, Então, tem que ser feito com todo cuidado, com toda cautela. Eu sei que, dos dois lados, as pessoas estão interessadas em fazer com que o negócio aconteça. Claro que, no meio do caminho, a gente está falando de um negócio de R$1 bilhão, É natural que haja negociações, que hajam divergências, mas o que fica mais claro é o intento de todo mundo de fazer o negócio acontecer. Houve uma evolução, tem havido evolução, ainda tem investidores em Recife, as conversas vêm sendo constantes. Eu estou, assim como todos envolvidos no processo, otimista com o andamento, mas o que eu quero deixar claro é que esse é um processo que é comum que seja demorado. É muito raro você ver uma SAF ser feita de forma estruturada, consolidada, com planejamento, em menos de um ano. Até por isso já foi dito de forma muito clara que não vai haver SAF antes do final da competição, antes do final da Série D. E assim, o que eu acredito, eu vejo o torcedor preocupado, eu vejo o torcedor pressionando, mas eu posso aqui falar porque da mesma forma que eu respondo hoje à diretoria do Santa Cruz, eu também converso, tenho um diálogo muito direto com os investidores. Então, o que eu posso dizer é que as pessoas estão com as melhores intenções para que tudo aconteça. E o momento agora é da gente se focar pelo acesso. O acesso é bom para o clube e é bom para a SAF, um eventual SAF que venha acontecer. É muito melhor iniciar um projeto num clube da marca do Santa Cruz na Série C do que na Série D. Então, por mais que seja natural essa preocupação, eu acredito que a gente está agora numa reta decisiva, com possivelmente, assim a gente espera, pelo menos 6 jogos para definir o nosso futuro, para definir o futuro do Santa Cruz. E as conversas estão evoluindo, mas mais importante nesse momento
do que em que pé exatamente está, é saber que o torcedor vai estar junto com certeza, lotar a Arena de Pernambuco no jogo em casa e já lotar agora o Batistão também em Sergipe, para a gente conseguir o resultado e ter a confiança que o trabalho está sendo muito bem feito pela diretoria executiva do clube, pelo Conselho Deliberativo, pelo Conselho Fiscal, pela Comissão Patrimonial e do outro lado também pelos investidores